Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, é um prazer que você esteja assistindo essa videoaula. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e preparei uma aula para você muito bacana, vale muito a pena você assistir. Vamos nessa? Questão 1. Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval 2021, prova verde, tema geometria plana, habilidades abordadas, cálculo de perímetro e teorema de Pitágoras. Então a questão número 1 é uma questão bastante interessante e diz o seguinte: dado um triângulo equilátero ABC de lado X e sabendo que M é o ponto médio de BC, é incorreto afirmar que... Então vamos analisando aqui cada uma das afirmações. Primeiro, a gente sabe que é um triângulo ABC e esse triângulo é equilátero, tem equivalentes lados, tem os três lados com a mesma medida. E a medida do lado é x, não deu a medida, então chama-se de x. Certo é que se traçarmos uma altura nesse triângulo, ela vai ser ortogonal à base. Porque se esses lados são iguais, esses ângulos também vão ser iguais. Esse M ponto médio, e aí a gente vai analisar a primeira afirmação. Disse que esse segmento AM é igual a x raiz de 3 sobre 2. Vamos ver se isso é verdade. Olha, se a gente observar aqui, a gente já percebe que trata-se de um triângulo retângulo. E quando nós temos um triângulo retângulo, nós podemos utilizar e devemos utilizar o tão útil teorema de Pitágoras, que diz que o lado grande ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, precisa ser igual à soma do quadrado dos catetos. E esse cateto é x sobre 2, uma vez que M é ponto médio, isso é metade de x, x sobre 2. Veja que x ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, mais AM, que é o outro cateto ao quadrado. Passando esse termo para o primeiro membro, ele vai negativo, porque está depois da igualdade, vai para antes da igualdade. Encontrando o menor múltiplo comum 4, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, 4 por 1, 4 vezes x2, 4x2, 4 por 4, 1 vezes x2, x2. Quem tem 4x2 tira 1, fica tendo 3x2, né, sobre 4. Radiciação anula potenciação, AM é igual x quadrado, a raiz dele é x só. 3 não tem raiz exata, fica lá dentro porque é irracional. 4 tem raiz 2. Então veja que é igual sim. Mas diz que é incorreto afirmar. Não, aqui é verdade afirmar isso. Então não é a alternativa que a gente quer. A letra B diz o seguinte: o triângulo ABC é também um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que possui as medidas de pelo menos 2 de seus lados iguais. Pelo menos, não quer dizer que não possa ser 3. O mínimo é que ele tenha 2 lados iguais, mas se tiver 3 também é isósceles. Então isso é verdade, não é a que nós queremos a incorreta. Na letra C diz que a altura H, que é o segmento AM, né, é mediana. Então a mediana é um segmento que divide as bases do triângulo em duas partes iguais. Isso é verdade, esse segmento AM é mediana. Ele divide as bases em duas partes iguais, né? Ambos têm x sobre 2 de comprimento. E diz que é bissetriz. Bissetriz é o segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo, com a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, sendo que ela divide ao meio o ângulo. E essa aqui, esse segmento de reta aqui, divide o ângulozinho bonitinho, amarelinho aí ao meio. Por que eu posso provar isso? Porque o ângulo B e o ângulo C são congruentes, têm a mesma medida. Por quê? Porque originam de lados congruentes. Então, se divide o ângulo ao meio, é bissetriz e é assim também mediana, assim é verdade. Agora a última só pode ser a nossa, a incorreta, né? Diz que a área do triângulo é essa coisa estranha aqui. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Quanto que mede a base? X. Quanto que mede a altura? Tá aqui a altura, AM é a altura, né? É x raiz de 3 sobre 2. E isso tudo precisa ser dividido por 2 ainda.
Ao invés de colocar na vertical, aqui ó, o prédiozinho em cima do outro, vou colocar na horizontal. X vezes x, x quadrado, raiz de 3 sobre 2, agora na horizontal dividido por 2. Ao invés de ficar no segundo andar, né, ele fica no térreo. E divisão de frações a gente multiplica em cruz, então vai ficar x2 raiz de 3 sobre 4, porque multipliquei cruzado. Esse pelo 1 que está aqui continua igual ele era, esse pelo 2 virou 4. Mas como saber se esse valor é igual a esse? Porque esse está num formato diferente, então primeiro eu preciso aqui trabalhar nesse formato até que ele chegue a esse, para eu comparar e ver se está correto ou não. Primeiro eu vou tentar tirar da raiz pouco a pouco esses termos. E como que se tira um termo da raiz? Dividindo o seu expoente pelo índice da raiz. Como é raiz quadrada, não tem aí valor, é 2. Então eu vou primeiro tirar esse 9, porque raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3, é conhecida. Agora eu vou tirar o x oitava daí de dentro da raiz, dividindo o expoente 8 pelo índice da raiz, que é 2. 8 dividido por 2 é 4, então vai ficar x à quarta. Né? Veja que aqui era 8, dividido pelo índice 2, ficou elevado à quarta potência. Assim eu posso até desaparecer com essa raiz daqui. Tirei a raiz de 9 que virou 3, tirei x oitava que ficou x à quarta e com isso desapareceu uma raiz. Mas ainda tem outra raiz. O que eu faço? Divido esse expoente do x pelo índice da raiz, então eu vou ter aqui x ao quadrado raiz de 3. Por quê? Porque o 3 não tem raiz exata, continua dentro da raiz. E o x à quarta eu tiro dividindo o expoente 4 pelo índice 2. O 3 continua na raiz, x à quarta dividindo o expoente 4 pelo índice 2, sobra x ao quadrado. Agora eu preciso trabalhar no denominador. 64 é o mesmo que 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4 de novo, que dá 64. Então, 64, o 4 ao cubo é a mesma coisa, eu posso dividir o expoente 3 pelo índice 3 da raiz, porque essa já é uma raiz cúbica, né? Dividindo os expoentes, aí fica 4 elevado a 1, que é 4 mesmo. Veja que aqui está exatamente igual à área do triângulo que foi proposta, então essa é uma alternativa verdadeira. Agora vamos à análise da última alternativa. A altura H do triângulo ABC é igual a x raiz de 3 sobre 4. Como que se calcula a altura desse triângulo? Você pega aqui o teorema de Pitágoras, que diz que catetos ao quadrado, h de altura ao quadrado, mais esse catetinho que é x sobre 2 ao quadrado, precisa ser igual à hipotenusa ao quadrado. H ao quadrado mais x quadrado sobre 4 igual a x quadrado. Passa o x quadrado sobre 4 para o segundo membro, ele vai negativo. O menor múltiplo comum dos denominadores, porque eu estou subtraindo frações, vai ser o 4. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 4 por 1, 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. 4 por ele mesmo, 1 vezes x quadrado, x quadrado. Quem tem 4x quadrado tira 1, fica tendo 3x quadrado sobre 4. Né? Agora, isso ainda está elevado ao quadrado. Para que o h não esteja elevado ao quadrado, eu uso a radiciação, porque a radiciação anula a potenciação. Raiz de h ao quadrado é h. Raiz de x quadrado é x. O 3 não tem raiz exata, continua dentro da raiz, e raiz de 4 é 2. Veja que difere. Aqui está x raiz de 3 sobre 4 e aqui sobre 2. Então essa é a afirmativa falsa. Então, sendo assim, a alternativa correta é a letra E de esperança. Quero aqui agradecer ao David Augusto pela dica. A você, meu muito obrigado, meus votos de sucesso. Que bom que você assistiu essa videoaula, espero muito que você tenha gostado. Se você tiver gostado, se inscreva aí no canal Matemática Simples e Prática e vamos compartilhando conhecimento. Sucesso para você! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.